Carta do apóstolo Paulo a Filemon, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 15, diz assim a palavra do Senhor: Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Feche os teus olhos, Deus. Eu uno a minha oração com a oração do meu irmão que apresentou a minha vida diante do Senhor nesta noite. Eu peço ao Senhor que derrame sobre nós nessa noite uma glória, Senhor, que venha nos envolver de uma maneira aonde todas as cadeias que estiverem nos cercando serão quebradas. Todos aqueles que entraram aqui, Senhor, com acusações, gritando em seus ouvidos, aqueles que entraram aqui com as mentes aprisionadas, todos aqueles que entraram aqui, sentindo, Senhor, um grande peso sobre os ombros, enquanto eu estiver apregoando a sua palavra, prisões serão abertas, pessoas serão trazidas à tona para respirar. O Senhor, Pai, eu profetizo através desta oração que este culto será um culto diferente. Os demônios que ousaram entrar dentro desse templo nesta noite, a partir desse momento, sentirão o peso da sua glória, terão que libertar, Senhor, ou melhor dizendo, deixar pessoas aqui, Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que a presença do Senhor comece a caminhar aqui no nosso meio, que aqueles que são sensíveis a essa presença, que já comecem a misturar gritos de glória a Deus com aleluia, que a atmosfera espiritual aqui dentro comece a ser transformada, que venha sobre nós nesta noite uma atmosfera profética. Erebandaracandarai, Ramanda que a sui que me derrecia, ministra sobre nós, inunda-nos com a sua presença, liberta, cura, renova, batiza, faça, Senhor, o teu querer, em concordância a sua igreja ora, e desejosos em ouvir a sua voz, nós já lhe agradecemos, em nome de Jesus Cristo, e a igreja diz, amém. Toma o seu assento, adorando, exaltando o nome do Senhor. Escute, na cidade de Colossos, morava um homem chamado Filemon, um homem que tinha posses, que tinha poder aquisitivo, um homem que, por ter as condições financeiras que tinha, por ter os bens que possuía, ele também tinha uma certa quantidade de escravos trabalhando para ele. No meio desses escravos, a Bíblia vai nos falar de um homem chamado Onésimo. Não se sabe como ele chegou naquela condição de escravo. Não se sabe se ele nasceu filho de uma mãe que já era escrava, ou se ele foi dado como pagamento de uma dívida e por isso se tornou escravo. Pouco se sabe sobre ele. O que sabemos, eu irei lhe contar aqui. Ele servia a esse homem chamado Filemon. Não sei como era o relacionamento dos dois, mas pelo pouco que a Bíblia nos mostra, Filemon era um homem bom. Eu acredito que Onésimo, mesmo sendo escravo, tinha os seus privilégios. Era bem tratado, servia ao seu senhor, tinha o que comer, tinha o que beber. Eu acredito que também tinha o que vestir. Só que um belo dia, descontente com a vida que levava, descontente com tudo aquilo que estava acontecendo a seu respeito,
ele tem uma terrível ideia. A sua ideia é roubar o seu senhor Filemon. Eu não sei como isso acontece, eu não sei quanto ele vai levar ou o que ele vai roubar, mas após furtar o seu senhor, a Bíblia diz que ele vai fugir para uma cidade chamada Roma, uma cidade que ficava aproximadamente 2.000 quilômetros da cidade de Colossos. Entende-se que ninguém vai percorrer 2.000 quilômetros com os bolsos vazios. Confirma-se então a tese de que ele roubou dinheiro de Filemon. Filemon, quando se depara com a situação e vê que Onésimo não está mais ali, vê que foi lesado por Onésimo, ele vai ter uma atitude normal, ele vai ficar irado. O senhor de Onésimo, ele está completamente irado por aquilo que Onésimo fez com ele, irado por ter depositado confiança em Onésimo e ter sido apunhalado pelas costas, irado por ver o caminho que Onésimo havia escolhido. O tempo vai passar, Onésimo está vivendo em Roma. Roma era uma cidade caríssima para se viver. Automaticamente ele vai gastar aquilo que havia roubado do seu senhor. Ele vai ficar sem nada, assim como o filho pródigo fez quando saiu da casa do pai, perdendo tudo aquilo que havia levado. Esse escravo chamado Onésimo, que o seu nome significava útil, estava em uma condição completamente inútil. Não tinha mais dinheiro, não tinha mais para onde ir, e pior, ouvia todos os dias uma acusação gritando nos seus ouvidos: você roubou o seu senhor, você lesou aquele que confiou em você, você traiu aquele que estendeu a mão para você. Talvez sem dinheiro fosse mais fácil lidar do que com aquela acusação que todos os dias rondava a sua vida. Eu imagino que ele estava perdendo o sono, porque todos os dias ele se lembrava daquilo que ele havia feito, e tenho certeza que ele começou a sentir saudade da casa do seu senhor, porque ele não era maltratado, porém a vida que ele estava tendo em Roma era muito inferior à vida que ele tinha, mesmo sendo escravo, ao lado de Filemon. A acusação está falando mais alto, Onésimo está se sentindo péssimo, seu caráter está sendo acusado, sua consciência está sendo confrontada. Não se sabe como, mas em um dado momento ele vai ter um encontro com alguém que mudaria a sua vida. A Bíblia não nos mostra como ou quando aconteceu, de que maneira aconteceu. Só que a Bíblia vai nos dizer que o apóstolo Paulo, ele estava preso em Roma. Não se sabe se em uma prisão domiciliar ou se em uma prisão comum, mas o que importa é que esse escravo chamado Onésimo, um fugitivo que havia roubado o seu senhor, ele vai ter um encontro com Paulo. Talvez havia sido preso e foi colocado na mesma cela que o apóstolo Paulo, ou talvez ouviu que Paulo estava em uma prisão domiciliar e decidiu ir ter com o apóstolo Paulo. Quando ele chega até Paulo, ele vai contar aquilo que havia acontecido. Eu imagino que com lágrimas nos olhos ele começa a descrever aquilo que ele fez. Paulo é todo ouvidos, e Onésimo começa dizendo: eu não presto, Paulo, eu não mereço estar vivo, eu fiz aquilo que não devia, eu traí a confiança do meu Senhor, eu mereço a morte, Paulo. Paulo está ouvindo as suas palavras, e Paulo vai se encher de uma certeza. Qual certeza? Que Onésimo estava arrependido.
Pelas suas palavras é possível notar o arrependimento. Pelo seu comportamento é possível Paulo notar o seu arrependimento. E se tem algo capaz de mudar a vida de um homem e de uma mulher, é o arrependimento. Nenhum homem poderoso, nenhum homem influente pode fazer por você aquilo que o arrependimento pode fazer. Paulo está olhando nos olhos dele. Talvez as lágrimas estavam descendo. Ele não estava feliz. Ele estava durante um tempo livre, mas com a mente, a consciência presa, com a alma encarcerada. E aqui eu abro um parênteses. Essa é a realidade de muitos dos nossos dias. Gente que aparentemente está livre, mas a consciência está presa. Gente que não consegue ser feliz, mesmo depois de ter feito a escolha que fez, porque fez a escolha de forma errada, tocou aonde não devia, fez o que não deveria ser feito, e todos os dias tem que conviver com essa acusação gritando nos teus ouvidos. Tenta esquecer de tudo durante o dia, mas quando chega a hora de dormir e coloca a cabeça no travesseiro, tudo que tentou esquecer durante o dia desaba sobre você e não tem para onde correr. Onésimo estava se sentindo assim, mas ele estava diante do apóstolo Paulo, e o melhor, ele estava arrependido. Paulo olhando para Onésimo, Paulo decide fazer algo diferente. Se você for olhar para as cartas que o apóstolo Paulo enviou, todas as cartas praticamente era Paulo ditando e alguém escrevendo. Era Paulo falando e alguém registrando, para depois enviar as cartas. Mas esta carta a Filemão é diferente, porque Paulo vai escrever a próprio punho. Paulo vai fazer aquilo que não havia feito por ninguém. Paulo vai se levantar e vai comprar a briga, e ele vai escrever uma carta para Filemão dizendo: Filemão, eu estou aqui com Onésimo. Outrora ele era escravo, mas eu estou enviando ele para você novamente. Mas eu quero que você o receba não como escravo, mas como irmão caríssimo. Eu não quero mais que você o receba como aquele que ele era antes. Eu quero que você receba um novo Onésimo. E se ele te furtou, se ele te deve alguma coisa, se ele te causou algum dano, eu, apóstolo Paulo, te digo: coloca na minha conta. A intercessão de Paulo muda o futuro de Onésimo. A intercessão de Paulo permite que uma nova página seja escrita para a vida daquele que outrora era inútil, para a vida daquele que outrora estava sendo completamente acusado, se sentindo um ninguém. Mas a intercessão de Paulo o arranca da condição de escravo e o devolve para o seu senhor na condição de filho. Quando eu olho para essa história, eu vejo que ela tipifica a nossa realidade, a nossa condição, porque todos nós um dia fomos Onésimo. Quando eu olho para Filemão, o senhor de Onésimo, um senhor irado com aquilo que o seu servo havia feito, eu vejo Deus. Quando eu olho para Paulo se levantando e intercedendo por Onésimo, eu vejo Jesus. E quando eu olho para Onésimo, pobre, miserável, pecador, inútil, eu vejo eu e você. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Andávamos como escravos,
todos errantes e com uma sentença de condenação sobre as nossas cabeças. Por causa do pecado, o povo não tinha mais acesso a Deus. Havia uma barreira, uma dívida ativa, uma acusação, e Deus, em sua infinita santidade, jamais poderia deixar esta dívida passar. Deus jamais poderia perdoar esta dívida. Esta dívida precisava ser paga. Nós estávamos condenados à morte, não servíamos para nada. Por mérito próprio, jamais conseguiríamos se achegar a Deus. Um povo rebelde, com uma lista imensa de transgressões, e a lei era implacável, porque Tiago vai dizer: pois quem guarda toda a lei e tropeça em apenas um ponto, é culpado de todos os demais. Tem muitas pessoas no nosso meio que ousam dizer: eu não tenho erro, eu não me engano, eu não adultero. Pessoas que são especialistas em medir os outros. Ele pode, ele não pode. Ele é assim, ele não é assim. Nos achamos santos demais. Gente que bate no peito e diz: eu sou diferente. Eu tinha uma vida de pecado, agora eu não tenho mais. Só que no mais alto céu tem um Deus com os olhos inclinados sobre as nossas vidas. E Deus olha para nós e pensa: coitado de você. Você não rouba, mas eu sei o que você pensou hoje. Eu estava lá quando os teus olhos olharam para aquela direção. Eu vi o que sutilmente você tentou fazer quando falou o que falou. Eu vi e eu sei aquilo que, mesmo sem intenção, você tem tentado articular. Tem pessoas que pensam que pecado é somente adulterar, que pensam que pecado é somente roubar, somente matar alguém. Mas diante dos olhos de Deus não funciona assim. Todos nós que estamos aqui dentro, nessa noite, não merecemos estar aqui. Não estamos aqui por mérito nosso. Ele não recebe a nossa adoração porque nós não temos pecados. Ele não nos ouve porque nós somos santos demais. Não, não. Todos nós pecamos. Nossos pensamentos são pecaminosos. E até mesmo coisas que nem pensamos, imaginamos que seja pecado, nelas nós também estamos pecando. Não se livra um. Fala para alguém aí do seu lado: você tem culpa. Você também é um miserável. É difícil ouvirmos isso, porque nós vivemos no meio de um evangelho aonde exalta o homem, aonde diz que você é, que você pode, aonde diz que Deus tem que trabalhar para você, aonde diz que você é a última bolachinha do pacote. Nós entramos na igreja dizendo: Deus, se o Senhor não me der, eu vou sair daqui. Se o Senhor não fizer, eu não te adoro mais, porque nós pensamos que somos alguma coisa. Sem Paulo, Onésimo não chegaria em lugar algum. Sem Paulo, Onésimo jamais seria ouvido por Filemão. Sem Paulo, Onésimo estaria perdido. O homem estava perdido. Só que quando tudo parecia não ter saída, se ouve uma voz: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem há de assumir o lugar no madeiro do primeiro Adão que desobedeceu e se rebelou contra Deus? Quem há de ir pagar o preço por seres humanos tão miseráveis?
O céu está olhando, está vendo os homens perdidos em seus desejos, destruídos em suas paixões. Há uma pergunta ecoando, dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? De repente, alguém vai se levantar do trono. Alguém vai responder aquela pergunta e vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele vai se despir da sua glória, mesmo sendo 100% Deus e 100% homem. Ele vai abrir mão da sua onisciência, da sua onipotência, da sua onipresença. Ele vai ser como nós, habitar no nosso meio, sentir as nossas dores. Ele vai se despir da sua glória. Ele não vai querer ser igual a Deus, mesmo tendo direito. Ele vai caminhar no meio dos seres humanos. E Deus, olhando para aquela resposta, Deus vai dizer: você vai? Então tá bom, então escreva. E Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Jesus se prontifica a vir. E quando Jesus se prontifica a vir, Deus, Ele não faz nada sem antes comunicar os seus profetas. Deus olha e diz: Isaías profetiza: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João Batista vai aparecer pregando no meio do deserto. Está batizando com água para arrependimento de pecado. Só que nenhum sacrifício de homens, nenhum sacrifício de animais conseguia perdoar o pecado de um povo tão rebelde. Mesmo João batizando para arrependimento, mesmo o sumo sacerdote oferecendo sacrifício anual, o pecado era encoberto, mas não era perdoado. O acesso a Deus ainda estava obstruído. O acesso que foi perdido no Éden ainda estava rompido. O véu do templo ainda estava intacto. De repente, João Batista vai batizar o primeiro, João Batista vai batizar o segundo, vai batizar o terceiro, vai batizar o quarto. Quando ele olha para o quinto candidato, as suas pernas estão tremendo. Eu imagino que ele está querendo derramar lágrimas, porque ele olha e diante dele não está qualquer um. Diante dele está aquele que era aguardado. Estava a promessa que deveria se cumprir. João Batista, olhando para ele, ele vai abrir a sua boca e vai dizer: eis aí, o Cordeiro de Deus, o único que tira o pecado do mundo, o único capaz de justificar uma geração tão pecaminosa. Homens que viraram as costas para Deus, o único. Jesus está na cruz, coroa de espinhos cravada em sua cabeça, pés e mãos transpassados, corpo dilacerado, completamente ensanguentado, quase sem forças, mal consegue respirar. O diabo está olhando para aquela geração e está dizendo: eu venci. A dívida deles está ativa. Pecadores se voltaram contra o seu Senhor. Os levarei para o inferno. Das minhas garras ninguém irá arrancá-los. Jesus está na cruz de cabeça baixa,
ensanguentado, mal tendo forças para respirar, quando o inferno havia pensado que tinha prevalecido, Jesus vai puxar as únicas forças que lhe restavam, e antes de entregar o seu espírito a Deus, Jesus vai abrir a sua boca, e ele vai dizer: tetelestai, tetelestai, está consumado. O inferno está apavorado, porque aquilo que Jesus estava pronunciando era forte demais. Naquele tempo, quando alguém era preso, na parede da sua cela era fixado um documento. Nesse documento continha as seguintes informações: os crimes que ele cometeu e o tempo da sua pena. Quando ele cumpria aquela pena em sua totalidade, aquele documento era removido da parede da sua cela, e ele ganhava um carimbo que dizia: tetelestai, a dívida está paga. O preso recebia aquele documento, e ninguém poderia voltar a acusá-lo dos mesmos crimes pelos quais ele já havia pago. Nenhuma acusação poderia ser levantada contra aquele preso, porque a dívida estava paga. Jesus naquela cruz, olhando para esta geração pecaminosa, cheio de crimes, cheio de delitos, cheia de pecados, a Bíblia vai dizer o seguinte: e havendo riscado a cédula que era contrária a nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira estava contra nós, Jesus pega aquela cédula, ele vai arrancar do nosso meio, e ele vai cravá-la na cruz. Ele estava olhando para a nossa geração, ele estava olhando para a humanidade, e ele estava dizendo: não valia nada, mas eu estou pagando o preço por eles. Não prestavam para nada, o destino deles seria a morte, mas eu estou me levantando, pegando o papel da dívida, cravando na cruz e dizendo: escuta, Satanás, nenhuma acusação prevalecerá contra eles, porque a dívida está paga. Fala para alguém aí do seu lado: a dívida está paga. Nenhuma acusação ficará de pé diante de ti, porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado por ti no madeiro, e a dívida que outrora estava ativa, agora foi riscada, foi paga, e o diabo jamais poderá te acusar. Está consumado. Está consumado. Jesus pega aquela dívida e ele lança no mar do esquecimento. E ele estava dizendo para o inferno: nesse mar está proibida a pescaria. Ninguém mais vai levantar acusação contra ela. Ninguém mais vai levantar acusação contra ele, porque está consumado, está pago. Quando Jesus paga a dívida, o caminho do homem até Deus que estava obstruído, ele vai ser desobstruído. O véu do templo vai ser rasgado do alto a baixo. Os homens que não podiam se achegar a Deus, eles vão ter o caminho livre, através de um novo e vivo caminho, que Cristo abriu no madeiro, para que nós não fôssemos mais conhecidos como inimigos de Deus,
mas que através do sacrifício dele, nós fôssemos chamados de amigos, fôssemos chamados de filho. Você é filho, você não é qualquer um. O diabo está tentando te convencer que você é um fracassado, que aquilo que você fez te impossibilita de adorar como você adorava, de sentir a Deus como você sentia, de entrar na presença dele como você entrava. Mas Deus está lhe dizendo: não sou eu que coloquei essa acusação sobre os teus ombros. Eu sei o que você fez, eu sei o que você cometeu, eu sei como você está se sentindo. Mas escute isso: o sangue que foi derramado no madeiro, ele é válido para os teus pecados do passado, do presente e do futuro. Quando Deus, ele deu o seu único filho para morrer por você, ele já sabia que hoje você estaria na condição que está. Ele já sabia que mesmo depois do batismo, você faria o que fez. Ele já sabia que você iria se lambuzar na lama da maneira que você se lambuzou. Ele sabia, mas o sangue de Jesus derramado no Calvário, ele também é válido para os pecados que você cometeu por esses dias. Mas tem uma condição: o sangue, a jurisdição do sangue, só tem efeito dentro do terreno do arrependimento. Sabe por que esta acusação está pesada demais sobre você? Sabe por que você não consegue mais ser o mesmo? Sabe por que você está se sentindo um lixo? Quando você vem para a igreja, tem algo te acusando, dizendo: quem é você para entrar lá? Mas a dívida já foi paga, o sangue tem validade. Por que é que esta acusação está surtindo tanto efeito sobre a tua vida? Sabe por quê? Porque o pecado te levou para longe da área do arrependimento. Está pesado demais, porque você ainda no fundo não se arrependeu. Está difícil demais, porque até hoje a tua consciência, o teu arrependimento ainda não estão visíveis diante do Espírito Santo. Sabe a diferença de Sansão para Davi? Sansão sabia o que não podia fazer, mas ele fazia, e ele achava que a presença de Deus sempre estaria com ele. O Espírito de Deus não é retirado de uma hora para outra. Deus foi dando corda para Sansão, quase um ano, e Sansão não se arrependia. Não era para tocar em cadáver, ele tocava. Não era para contar o segredo da sua força, ele contava. E ele não se arrependia. Se tem um estado miserável que o homem pode chegar, é quando ele peca e a sua consciência já não o acusa. Ele entra na presença de Deus como se nada tivesse acontecido. Eu sou crente, faço parte desta igreja, está lambuzado no pecado, mas a consciência não o acusa. Já não há mais consciência, um estado de consciência. E esse é o pior estado que o homem pode chegar, porque ele não vai perceber a presença de Deus o deixando. Sansão se levanta para lutar contra os inimigos, como das outras vezes, e a Bíblia vai dizer: e ele não percebeu que a presença de Deus havia o deixado. Foi levado como escravo, um homem que foi levantado para ser juiz em Israel, acabou a vida sendo palhaço na mão dos inimigos, porque não se arrependeu, porque não fez enquanto ainda tinha tempo. Mas quando nós olhamos para Davi, nós vemos um homem que adulterou, um homem que premeditou a morte de outro homem para ficar com a sua esposa, um homem que guardou em silêncio durante quase um ano
Mas quando você olha para o Salmo 32, você vai ver Davi dizendo: enquanto eu guardei em silêncio, os meus ossos eram corroídos, eu não conseguia ter paz, eu não conseguia ser feliz, porque ele ainda tinha um estado de consciência. E quando ele é confrontado da maneira que eu estou fazendo contigo através da palavra hoje, Davi vai se prostrar diante de Deus, e Davi vai dizer: Deus, pode levar a coroa, pode levar o reino, pode levar tudo que eu tenho, mas eu te faço um pedido: não retires de mim a presença do teu Espírito. Todos nós somos pecadores, mas o estado de já não ter consciência, esse é um estado avançado demais. Enquanto eu estou pregando, e o Espírito está falando dentro de você, dizendo: é contigo, se arrependa, é porque a tua consciência ainda está ativa, é porque Deus ainda quer lhe dar uma nova chance. E que chance é essa? A Bíblia diz que aquele que confessa, aquele que se arrepende e aquele que deixa, ele alcança misericórdia, porque Deus o pega de um território longe da jurisdição do sangue e o coloca debaixo do sangue, que ainda tem validade sobre as nossas vidas. Somente o arrependimento pode te colocar debaixo do sangue de Cristo. Enquanto você insistir em ficar longe, o diabo vai ter margem para te acusar, o diabo vai ter margem para te fazer parar, o diabo vai tornar a sua vida um verdadeiro inferno. Agora, quem está debaixo do sangue, quem está debaixo da jurisdição do sangue, há uma palavra sobre a vida deles. Qual palavra? O sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo pecado. Quem atentará acusação contra aqueles que estão debaixo do sangue? Pecou, mas se arrependeu, está debaixo do sangue. A dívida está paga. Errou, mas se arrependeu, correu para debaixo do sangue. O diabo não conseguirá continuar te acusando. Arrependimento é coisa séria. Se você não se arrepender, você vai cada vez para mais longe, e vai chegar um dia que não haverá mais volta. Quantas pessoas que eram fiéis dentro da igreja, que você ficou sabendo que morreu na bebida, morreu voltando de bailes. Pessoas que eram batizadas com o Espírito Santo, gente que tinha uma história com Deus, mas morreram sem a salvação, porque estavam distantes demais da jurisdição do sangue. Tu está esperando o que, rapaz? Os demônios estão aprisionando a sua mente, estão guerreando de uma forma terrível contra a sua vida. E é por isso que você tem sentido o desânimo que você tem sentido, a vontade de abandonar tudo e nunca mais servir ao Senhor. É por isso que tudo na igreja está perdendo sentido. O glória a Deus, o aleluia. Tem hora que você olha para você e o diabo tem te acusado tanto, que você olha e pensa: o que é que eu estou fazendo aqui? Você não era assim, você não era desse jeito. Há uma pergunta do inferno ecoando nos seus ouvidos, dizendo: quem você pensa que é? E você não tem forças para reagir, porque só consegue se levantar aqueles que estão debaixo do sangue, porque é o poder dele que nos coloca de pé diante da nossa fraqueza, não é a nossa força, não é a nossa habilidade. E Deus está lhe dizendo: corra para debaixo do sangue. O pecado te afasta, mas o arrependimento te traz de volta para debaixo das asas do teu advogado. O apóstolo João vai dizer o seguinte: meus filhinhos,
Estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Sem a cruz, ninguém estaria aqui. Sem a cruz, ninguém estaria aqui. Porque nós pecamos todos os dias. Seja com palavras, seja com gestos, com atitudes, com olhares. Nós pecamos todos os dias. Você não adulterou, mas quando você olhou uma moça bonita e a desejou, você adulterou. Você não havia adulterado fisicamente, mas adulterou quando olhou e desejou. Mas você se acha santo demais para achar que você é diferente dos outros. Quando você contou uma mentira, você se tornou igual àquele que também arrancou uma vida. Você pecou da mesma maneira. Ninguém aqui é santo por mérito próprio. Quando Deus ele vai receber a nossa adoração, Ele não recebe porque é você cantando. Ele não recebe porque é você adorando. Quando Isaac ele vai abençoar o seu filho primogênito, ele não abençoa Jacó porque era Jacó. Quando ele toca, ele sente os pelos do irmão de Jacó. Ele sente o cheiro do irmão de Jacó. O que é isso? Quando Deus te abençoa, Ele não abençoa porque é você. Quando você canta, o cheiro que Ele sente é do sangue de Cristo. Quando você levanta as mãos, Ele se lembra do sacrifício de Cristo. Nós só somos aceitos por causa de Cristo. Quando Deus ele sente o cheiro da adoração, é o cheiro do sangue que o move em nosso favor. Não é por mérito próprio, tudo é por causa do sangue. Quando o diabo diz que você não pode adorar, ele está certo. Sozinho você jamais conseguiria. Mas quando você está debaixo do sangue, não tem demônio no inferno e nem homem na terra que consiga te acusar dizendo que você não pode adorar. Quando nós entramos na presença dele, com pecados, com erros, com falhas, quando nós chegamos diante dele, tem um poder sobre as nossas vidas. O sangue que nos dá liberdade, o sangue que nos faz prosseguir, o sangue que permite Ele nos usar. Você não é cheio do Espírito porque você é bom. Você é cheio do Espírito por causa do sacrifício de Cristo. O profeta Joel profetizou que chegaria um dia que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Que dia? Depois do sacrifício no Calvário. João Batista profetizou: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim virá um que além de vos batizar com o Espírito, também vos batizará com fogo. Tudo depois do sangue. Fala para alguém aí, você só está aqui por causa do sangue. Se você sair debaixo desta cobertura, você está perdido. Se você deixar esta cobertura, o diabo vai te destruir. Mas se você estiver debaixo do sangue, não tem demônio que vai conseguir te impedir de prosseguir. O que é que ele viu em você? Por que é que Ele não nos destruiu?
Nós entramos dentro da igreja pedindo muitas coisas, mas nós esquecemos do principal, daquilo que é o piloto do culto, que é olhar para Ele e dizer: Jesus, obrigado, porque foi pelo teu sacrifício, foi pelo teu sacrifício que eu recebi uma promessa. Que promessa? Crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e aquele teu filho rebelde, aquele teu marido incrédulo, aquela tua esposa que nunca ligou para Ele. Por causa da tua fé, por causa da tua fé no sacrifício do Calvário, em Jesus Cristo que foi moído pelos nossos pecados, tu e a tua casa não conhecerão a destruição que está por vir. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu sei que tu queria que eu colocasse a mão na tua cabeça e profetizasse um carro, uma casa para tu deixar de pagar aluguel, que tu queria que eu dissesse que a tua empresa vai prosperar, que Deus vai te enriquecer, levantar tua cabeça. Eu sei que tu queria isso, mas eu vim aqui nesta noite movido pelo Espírito, apenas neste culto, para te lembrar: você não está debaixo da sepultura por causa do sangue. Tu já tem motivo demais para se alegrar. Tu já tem motivo demais para saltar na presença dEle. Eu sei que uma mensagem como essa não faz ninguém saltar, não faz ninguém gritar. Eu sei disso, porque enquanto eu estou pregando, tem gente que está sendo corroído por dentro. E tem uma voz ecoando dentro de você dizendo: corre enquanto é tempo. Vai para debaixo do sangue enquanto é tempo. Se você parar para ver o templo em Jerusalém, no tempo do cativeiro babilônico, a primeira leva de deportados foi levada. Eles cercaram a cidade. Só que o cerco permaneceu, mas ninguém entrou, ninguém destruiu. O templo permanecia do mesmo jeito. Só que daí dentro do cativeiro, Deus vai dar uma visão ao profeta Ezequiel. E Ezequiel vai ver algo terrível. Ezequiel vai ver Deus saindo de dentro do templo de Salomão e indo embora. Quando Deus deixa o templo, os inimigos que já haviam cercado a cidade, eles vão entrar dentro de Jerusalém, dentro do templo, vão destruir a cidade, vão destruir o templo, vão queimar tudo. Só que enquanto a presença de Deus estava lá dentro, ninguém ousou fazer isso. Sabe por que o diabo não te destruiu ainda? Mesmo você nessa vida de pecado, mesmo você não querendo se arrepender, porque a presença de Deus ainda está aí dentro. E eu quero ver demônio forte o suficiente para derrubar um lugar onde Deus habita. Mas o acúmulo do pecado, uma hora ou outra, vai fazer a presença de Deus se retirar de você. E quem conhecia aquela cidade fortificada, gloriosa, vai ter que passar na frente e vai ver a cidade queimada e destruída. E alguém vai dizer: não era o irmão que cantava? Não era aquela irmã tão fervorosa? O que foi que aconteceu com ela? Antes que aconteça, Deus usa os seus profetas e avisa. É noite de decisão na Assembleia de Deus Taió. É noite de arrependimento. Deus não quer te perder para o inferno, mas tu está longe da cobertura do sangue. Se arrependa e corra para debaixo das asas do teu advogado. Se coloque de pé nesta noite. Tem mensagem que é dura,
mas que transforma, que muda. Melhor do que eu profetizar um carro e você recebê-lo e sofrer um acidente e ir para o inferno dentro do carro da profecia, é Deus te confrontar e você voltar para debaixo da cobertura e amanhã morrer e ver a face de Jesus. Jesus vai demorar para voltar. Ah, é? Se for por essa lógica, eu quero te fazer pensar. Talvez pela sua lógica ele possa demorar para voltar de forma coletiva, mas ele pode voltar para você hoje. Ninguém sai de casa achando que vai morrer. Ninguém dá um beijo na esposa e diz: não me espere, porque hoje eu vou morrer. Ninguém. Quem sofre acidente nunca imaginou que iria sofrer. Quem é atingido por um raio na rua jamais pensou que um raio cairia sobre a sua cabeça. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que o amanhã não está no controle da tua mão. Se Deus está mandando eu pregar isso, é porque alguém aqui precisa tomar uma decisão urgente. Alguém aqui hoje precisa se arrepender. Para de ter vergonha das pessoas que estão ao teu lado. Errou, não é vergonha para ninguém. As pessoas que estão aqui também erram, também irão errar amanhã. Vergonha é você passar uma vida longe do terreno da cobertura do sangue e ir para o inferno. Em Cristo, assim como para Onésimo, através da intercessão de Paulo, uma nova página foi escrita. Em Cristo, através da intercessão de Cristo, uma nova página será escrita para você também. Você não merecia, assim como Onésimo não merecia. Você errou e errou feio, mas não é por mérito. Tem um advogado se levantando em seu favor aqui nesta noite. Tem um advogado dizendo: ela errou, mas eu amo ela. Ele errou, mas ele é meu filho. O irmão do filho pródigo, ele quis ser um impedimento para que o irmão não voltasse para a cobertura do pai. Mas enquanto ele estava dizendo, ele errou, ele desperdiçou o que o Senhor entregou nas mãos dele, o pai vinha correndo de braços abertos, dizendo: não me importa o que você fez, vem, vem, vem. Fala para alguém aí do seu lado com cara de profeta, obedece o profeta, vai. Olha para alguém aí, faz cara de profeta, diga para ele: não são os irmãos que mandam na casa, a casa é do pai. O pai salva quem ele quer, usa quem ele quer, dá oportunidade para quem ele quer. Eu tenho um convite para você, e aqui eu acelero porque não tenho mais tempo. Aonde está você? Que hoje precisa tomar uma decisão. Olhos fechados, coloca a mão sobre o teu coração. Alguém adorando aqui rapidamente. Aonde está você? Feche os teus olhos. Olhe para dentro de você e faça uma pergunta: será que essa mensagem não é para você? Será que essa palavra não está endereçada a você? Enquanto você, de olhos fechados, com a mão no teu coração, começa a olhar para você, eu quero te fazer um convite. Não tenha vergonha de ninguém. Os músicos, me ajudam aí, por favor. Não tenha vergonha de quem está do seu lado. Eles não pagam as suas contas. O máximo que farão é ir no teu velório, dar um abraço nas pessoas que te amam e dizer: que pena, morreu sem Jesus. Não espere esse dia chegar
Não se preocupe com aquilo que vão pensar hoje. O importante é aquilo que dirão amanhã. Como é que ela chegou aí? Como é que ela chegou nesse lugar? Olha o que Deus fez na vida dele. E Deus está lhe dizendo: corra para debaixo da cobertura do sangue nesta noite. Cadê a primeira pessoa que precisa vir à frente diante desta palavra de arrependimento? Aonde está você? Agora. Sem pensar duas vezes. Você que está dizendo: é para mim esta palavra, é para mim esta palavra, e eu não irei esperar mais. Aonde está você? A primeira pessoa aqui diante do altar. O diabo não quer que você venha. O diabo quer que você volte para casa do mesmo jeito. Mas Deus está lhe dizendo: vem, porque nesta noite eu mudarei a tua história. Aonde está a primeira pessoa? É guerra. Segura, só um teclado instrumental comigo. Aonde está você? É guerra, é batalha na mente. Levanta a sua mão direita para o céu, agora. Jesus, esta mão direita deles, esta mão direita vai ser uma extensão da minha mão agora. Coloca a mão sobre a tua cabeça agora. Coloca a mão sobre a tua cabeça agora. Jesus, eu oro em teu nome agora. Passa uma espada de fogo no meio dessa igreja agora. Passa uma espada de fogo no meio dessa igreja agora. Aonde houver um demônio aprisionando alguém aqui agora, na autoridade do nome de Jesus, dá um grito de derrota agora e saia. Agora, aonde houver um demônio, passa a espada agora, Jesus. Passa a espada agora, Jesus. Agora, não adianta se esconder, não adianta se camuflar. Aonde tiver um demônio, agora, dá um grito de derrota e saia. Saia, em nome de Jesus. Jesus, liberta agora. Liberta. Passa libertando, Jesus. Aonde houver alguém escravizado, aonde houver uma mente escravizada no vício, escravizada nas coisas do mundo, na autoridade do nome de Jesus, seja liberto agora. Jesus, aonde houver alguém aprisionado no vício, aonde houver alguém aprisionado em maldições hereditárias, coloca ela sentadinha aqui no banco. Aonde houver alguém com a vida dominada por demônios, na autoridade do nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, derrama o teu sangue sobre nós aqui. Aonde houver um demônio não vai aguentar, queima ele agora. Derrama o teu sangue sobre nós. Aqueles que estavam aprisionados serão libertos agora. Libertos agora. Os demônios não aguentarão, terão que partir em retirada agora. Seja liberto na autoridade do nome de Jesus. Tenha sua mente liberta na autoridade do nome de Jesus. Tudo que estava te paralisando, tudo aquilo que estava te impedindo de tomar um posicionamento diante de Deus, nesta noite, as correntes estão caindo por terra, as correntes estão sendo quebradas agora. Eu ouço barulho de correntes quebrando, cadeias se abrindo. Seja liberto, liberto para uma nova história,
liberto para um novo tempo. Tudo aquilo que não aconteceu até hoje, a partir desta noite vai acontecer. Receba dessa presença, receba dessa presença, receba dessa presença. Aonde está você? Você que precisa tomar uma posição de arrependimento. Não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa se você pecou, você que precisa se arrepender, sai do seu lugar e vem diante do altar agora. A sua vida será conhecida como antes de hoje e o depois de hoje. Tem mais gente aí, tem mais gente aí. Não importa o que você fez, não importa o que você fez, ninguém está aqui para julgar ninguém. Nós estamos aqui na mesma condição de pecadores, que dependemos do sangue de Cristo. Aonde está você? Sai do seu lugar agora e vem. Existiu um tempo aonde a igreja, diante de uma palavra de arrependimento, corria para frente do altar, se prostrava, se arrependia, renunciava. Arrependimento não é vergonha, arrependimento não é vergonha. Aonde está você? Eu te chamo mais uma vez. Rompa a multidão, rompa o preconceito, rompa aquilo que está te segurando aí agora. É noite de arrependimento nesta casa, é noite de mudança de história, é noite de você deixar Deus curar a tua alma. Deus não te chamou para ser esta mulher que fala da vida dos outros. Deus não te chamou para ser esse homem dado aos vícios. Deus não te chamou para viver esta vida miserável. Não. A partir de hoje, Deus te levanta para viver uma nova página. Aonde está você? Tem mais gente vindo. Tem mais gente vindo. É tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. A igreja está se despedindo da terra. Não vai demorar muito para o som da trombeta ecoar. Se arrependa enquanto é tempo. Pela última vez eu te chamo. Se tiver mais alguém, corre depressa. Depressa. Vem para frente dizendo: Deus, eu não quero mais ser assim. A partir de hoje eu vou renunciar o que for preciso. Eu abro mão das minhas vontades, eu abro mão daquilo que eu estava, Senhor, desejando por amor a Ti. Cadê você? Cadê você? Tem gente com lágrimas nos olhos, tem gente dizendo: Deus, chega, hoje eu dou um basta. Deus está curando pessoas hoje aqui. Deus está curando almas hoje aqui. O diabo pensou que conseguiria te levar com ele, mas ele nesta noite caiu do cavalo, porque Jesus chegou primeiro. Seja liberto, seja liberto, seja liberto, seja liberto, seja liberto, seja liberto, na autoridade do nome de Jesus. Este nome tem poder, este nome tem poder. Eu já vou orar aqui, mas antes de orar, eu quero saber: aonde está você que se afastou de Jesus? Aonde está você que se afastou de Jesus? É noite de reconciliação. Aonde está a primeira pessoa? Eu quero orar por você. A primeira pessoa que precisa reconciliar com Jesus, levanta a sua mão. Aonde está a primeira pessoa? Volta para a presença dele hoje. Se houver alguém aqui, levanta a sua mão. Você que precisa reconciliar,
Eu quero você aqui. Aonde está você? Volta para Jesus hoje. Tem uma vida vindo para Jesus ali. Tem uma vida vindo aqui. Oh, Rabandará, Candarai. Cadê o obreiro abraçando ele? Rebai, achou. Tem mais uma vida ali em lágrimas. Aonde está a terceira pessoa? Aonde está a terceira pessoa? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Rabai, Rabandará, Candarácia. Aonde está você? Volta para Jesus hoje. Volta para Jesus hoje. Debaixo do sangue, o diabo não tem autoridade sobre a tua vida. Aonde está a terceira pessoa? Aonde está a terceira pessoa? Agora, a terceira pessoa toma coragem, toma uma atitude, reconcilia com Cristo. Aonde está você? Não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Se tem agora. Se tem, corre para cá agora. Dá um sinal agora. Não deixa para amanhã. Aonde está você? Pela última vez eu te chamo. Se tem mais alguém que precisa reconciliar com Cristo, é agora. É agora. Aonde está você? Não há mais ninguém. Olha para cá. Eu vou orar agora. E nesta oração eu quero incluir essas pessoas. Sabe você que tem dificuldade de perdoar? Sabe você que guarda coisas do passado? Estão muito vivas aí dentro de você. Sabe você que tem traumas, dificuldades de prosseguir por causa de coisas que aconteceram? Jesus quer te libertar disso hoje. Tem coisas, legalidades, das quais o diabo está se valendo por causa da falta de perdão, por causa desses traumas que você insiste em agarrar e passar os anos agarrado com eles. Eu quero que você feche os olhos agora e que você fale para Jesus: Jesus, eu não quero mais conviver com isso. Vai, é muito sério o que Jesus está fazendo aqui. Fala para Jesus: Jesus, eu não quero viver mais um ano assim. Eu quero liberar perdão para aquela pessoa que abusou de mim, para aquela pessoa que me feriu. Eu quero liberar perdão. Eu não quero que o inimigo continue tendo legalidade nas minhas feridas, nos traumas, na falta de perdão. Não. Fala para ele: Jesus, nesta noite me dá forças, porque eu escolho perdoar. Eu escolho lançar isso no mar do esquecimento. Eu escolho me desprender disso. Isso veio comigo até aqui, mas a partir de hoje não prosseguirá mais comigo. Jesus está te libertando aqui hoje. Jesus está te curando de todo trauma aqui hoje, daquilo que te fizeram, daquilo que você ouviu do teu pai, da tua mãe. Jesus está te libertando desses pensamentos malignos que só te puxam para baixo, que tem sido um obstáculo e não permitindo você receber a plenitude daquilo que Deus tem sobre a tua vida. Seja liberto agora, seja curado agora. A sua mente está sendo curada, a sua mente está sendo liberta. Receba saúde na tua mente agora. Receba saúde na tua mente agora. Receba liberdade para perdoar, força para perdoar. Receba. A partir de hoje, muita coisa na tua vida vai começar a mudar. Sinta o abraço do Espírito. Jesus, nós oramos e te pedimos: escreva uma nova página na vida deles, uma página sem mágoas, uma página sem feridas, uma página sem traumas, uma página de perdão, uma página de libertação, de leveza na alma,
de leveza no Espírito. Receba o toque do Espírito. Seja abraçado. Seja abraçado. Receba esse abraço. Receba esse toque. Receba esse carinho do Pai. Todo trauma familiar seja sarado agora em nome de Jesus. Receba um abraço paterno agora. Receba um abraço materno agora, na pessoa do Espírito Santo. Receba, receba, receba. Seja tocado. Os teus filhos terão uma vida, terão um preenchimento que você nunca teve até aqui. Você será a mãe que você não teve. Você será o pai que você não teve. Em Cristo, as maldições hereditárias não têm efeito sobre ti. A tua casa é uma bênção. A tua família é uma bênção. Porque a tua casa está debaixo do sangue.